edição do Fala VJ. Afinal de contas, 2023 marca 10 anos do fim da MTV Brasil, naquele fatídico dia de 30 de setembro de 2013. Por onde andam os VJs, o que eles andam fazendo e quais são as histórias que ainda precisam ser contadas? Eu tenho aqui no estúdio, nós estamos muito felizes, muito emocionados, porque tem duas grandes figuras, dois VJs antológicos, talvez os maiores representantes do lado B e do lado A da MTV. Estamos falando do reverendo Fábio Massari e do grande polivalente Edgar Pécoli. Maravilhoso. Fala VJ, chama, eu não Fala sabia. VJ. Eu não sabia. Fala Nome, VJ. Pra mim era 3 tabelas o nome. A gente tentou 3 tabelas, tinha mas esse nome. 3 mas- tabelas, nome- olha aí. Nome já de tinha trabalho. já um Nome de programa. trabalho. E você sabe como é, né? A gente começou a fazer o programa, nem tinha o nome direito, cara. Mas já Tinha de inventar. Mas tinha Fala VJ? Já não tinha. Não, Fala VJ não. Não. Tem um podcast com 3 tabelas. Ah, tá. Aí a gente falou, pô, Ok. não dá pra fazer, então vamos fazer Fala VJ. Pô, mas esse nome é ruim. Pois é, mas esse é o nome que tem. Vamos aí, pô. É um nome meio Serginho Grosman, né? Tá ruim, mas tá bom, A quer MTV dizer. Brasil tem um histórico de nomes curiosos inventados ali no calor do momento. Né? Não sei o que, chama Mundo Cão MTV e pronto. E não sei o que. Mundo Cão, por quê? Lembra, teve o clássico programa que se Não era chamava Mondocane, né? BBB no Bobobó. É verdade ou não? Tem É. cara de... Olha lá. Olha lá, pronto. Tem cara de Hermes e Renato. Então. E os Tem, nomes tem. apareciam ali. Não, bota esse nome, aí Bota tá aí, tudo né? certo. No começo eu lembro que eu ficava puto, cara. Os caras queriam botar o nome de teleguiado no programa. Eu falei, pô, não, teleguiado não. As pessoas vão ficar me comandando de fora, vão parecer que eu sou um fantoche e tal. Eu pau ficava brigando, mandado, ficava pau puto, pau mandado. Hoje em dia, mano, qualquer nome tá Nada, valendo, nada. não faz a menor diferença, né? Mas esse Fala VJ lembra um pouco Fala Garoto, do Serginho Grosman. Quando você fala Serginho Grosman, eu lembro que o Serginho Grosman foi seu professor e foi ele que te indicou pra Rádio 89? Boa. Ah, Boa. A pesquisa foi bem feita até essa parte, foi boa. Muito Serginho bom. Grosman Comecei foi meu, aprendendo essa já. foi meu professor na FAAP e eu era aquele chatão, né, que fazia aqueles programas com poesia, e música do Butthole Surfers, né? Devia encher o saco de todo mundo, até que um dia ele falou, vou arrumar um emprego para você no 89. Eu falei, aham. E aí ele fez uma ponte com a Ione Sassa, olha só quantas voltas a gente vai dar nessa historinha. Com a Ione Sassa, que era amiga dele, e aí eu fui conversar com ela e ela me apresentou para o coordenador, Cláudio Carneiro, da época, e aí eu comecei a trabalhar na 89 FM em 1987. No final desse ano de 87, por ocasião do aniversário da rádio, a gente, toda a equipe da rádio fez uma foto no terraço, lá na antena. E nessa foto tem 4 futuros MTV nessa foto, cara. Ione Sassa, Ione Sassa, que era programadora musical. Programadora musical, o saudoso Kid Vinil, Kid Vinil. eu e Edgar. Olha só que incrível. Olha Essa foto, 87. você pôs num livro teu. Eu pus no Emissões Noturnas. Emissões essa Noturnas, foto isso. é de uma revista semanal ali da época, daquelas famosas. Que e da tal, hora. por ocasião do aniversário da rádio. E aí tem esses 4 futuros MTV ali. É verdade. Porque foi você que indicou o Edgar para... E olha só, não, antes disso, eu cheguei à MTV porque a Ione Sassa fez uma ponte para eu ir conversar com o Tite, Vitor Tivita Neto, e para começar a trabalhar na MTV. E depois Rolou a conexão eu comigo. e o Edgar, a gente também tem essa história ali, porque eu tinha ele no radar ali, né? E eu falava pro Tite, tem um cara meio encaminhado aí, né? Eu não sei se você me tinha no radar ou se eu me enfiei no teu Não, radar. acho que foi um misto de... Porque quando surgiu a MTV já tinha quase um ano já, né? Já tinha sido a estreia. Eu já era radialista, já tinha vindo do trabalho no rádio em Campinas, estava na 89 há um tempo, acho que eu entrei 1 ano e meio, acho que um pouco antes de você. E A rádio é de 85, né? Você deve ter eu entrado logo ali entrei na sequência. um né? ano depois. Em 86 eu estava trabalhando na rádio, aí o Massari Trabalhando chegou como apresentador. como mesmo. locutor, Como apresentador. Ah. Não chamava apresentador, chamava Locutor. Locutor, né? Aí o Massari chegou ali e eu já estava de antena ligada na MTV e porra, soube que o cara estava trabalhando. Você vai na programação, acho, Eu né? trabalhei na programação e no TIAR. E daí no TIAR, no segundo ano, né? Eu comecei a ser apresentador também. E O você TIAR é o Departamento de Relações Artísticas, né? Aí eu colhei no Sim. cara. Mas você simplesmente. já fazia o Shop Tour ou não? Já tinha já o Shop tinha- Tour já tinha feito. no currículo Não é? da Não, por isso que do camelô por eletrônico. isso que eu já tinha, e depois eu trabalhei em 3 lugares nas internas ali, né? Na programação, no TIAR, e depois eu fui assistente do Tite uma época.
Ô, louco. E aí a Nossa. gente conversava bastante, Aham. tal, ele ouvia bastante. Daí eu digo que estava no radar porque a gente conversava sobre possíveis pessoas Sim, para conversar. sim. A gente abria espaço para fazer teste de VJ. Sim. Podia ir qualquer pessoa, entre aspas, bater lá e fazer teste. Mas claro que a gente, né, tinha, né, um encaminhamento mais Claro, ali. fazer né? um filtro. E aí eu tinha o Edgar no radar. Eu falava, olha, o cara, eu sei que manja de som, tem um entusiasmo com os sons e já vem meio pronto também com a coisa televisiva, né? Da comunicação. Sim, Já, da porque comunicação. fazer um e shop tal. tour. Sim. Sim, tanto que quando eu fui fazer a minha primeira entrevista, que era a Paula Perinha ainda, a Foi quem me coordenadora, contratou também. É, ó. e quem me contratou também. Eu tinha saído de uma gravação do Shop Tour e a gente ficava na Kombi, né, o dia inteiro, lá pra Penha, vendendo. Kombi? De Loja por loja, né? A Kombi Claro, com equipamento, o cinegrafista, tudo junto Ah. ali, misturado. E ela marcou comigo no final do dia, eu falei, caramba, tem que correr hoje. Já falei com a minha coordenadora, ela falou, não põe muita loja para mim hoje, porque eu tenho reunião no final do dia mais importante da minha vida. Eu já fazia rádio e a MTV para mim era a associação da imagem com tudo o que eu já fazia, né? A gente já fazia no rádio, Claro. né? Falar de bandas, comunicar e tal. Aí eu cheguei com o terninho Chegou de terno e gravata. o loguinho do Shop Tour aqui, aquele cabelo, tinha na época um cabelo comprido, meio Latin Lover, assim, que eu Mullets. eu fazia um rabo, punha um gel, assim, pra ficar mais apresentável, né? E aí eu cheguei, primeira coisa que eu sentei na frente da Paula Perinha, eu olhei pra ela e falei assim, eu não sou nada disso. Aí eu comecei a contar a minha história, tudo, ela marcou um teste comigo, fiz o primeiro teste, bem assim, improvisado, nem fundo eletrônico tinha, foi no Chroma Verdão mesmo. Fiquei na frente da câmera ali, falei alguma coisa. E nesse momento, você tinha uma preocupação de soar diferente do Shop Tour? Como é que... Não, porque o Shop Tour nunca fui o Shop Tour. O Shop Tour pra mim era uma via de ganhar uma grana. E surgiu aquilo pra mim, e eu fui fazer, e acho que foi uma época das épocas que eu mais ganhei grana na minha vida, assim. Eu fazia, você ganhava R$300 na época por loja, tinha dia que eu fazia 10 lojas em um dia. Uau! Então aí você vai ver no fim do mês o que dava para um cara que era 20 e tantos anos ali buscando a vida, né? Mas enfim, aí no dia seguinte do encontro com Paula, ela me ligou e falou assim, olha, a gente queria fazer um outro teste com você. Agora com um estúdio mais elaborado, tal, com fundo eletrônico, simulando um programa mesmo. Aí eu falei, opa, aí a coisa tá Tá esquentando. tá caminhando. É questão do tá. timing também, né? Timing, Porque exato. qualquer pessoa pode ir lá bater na porta, mas às vezes também tem espaço. não é a hora, né? Sim. Então Não, eu e- lembro de, assim, ele falava, ó, tô aqui. Tô aqui, ó, meu. Eu fiquei tô- te enchendo o saco. E meu. eu falei, tô ligado, espera que eu vou chamar na hora certa. Espera, ligar. Dá um tempo. Precisa me ligar de novo. Aí, Ansiedade aqui sendo aí testada. foi meio né? isso. Enfim, isso aconteceu com a Cris Nicholas também. Eu também Foi fui você eu quem que indicou a liguei Cris pra ela Nicholas? também. E ela tinha feito o teste já. E ela, quando eu liguei, ela falou, não quero. Eu falei, não, agora você vem, que vai ser bom pra você. Sim. E o lance do Edgar foi meio esse, era coisa de timing. Sim. Eu falei, vai agora lá e faz o teste. Sim, mas a Cris Nicholas não queria Acho que ela por quê? tinha feito um teste já, se não me ficou engano, e frustrada. não tinha rolado. Entendi. E aí ela falou, não quero fazer de novo. Daí eu falei, vem e faz de novo, que acho que Que agora, agora vai. Agora é o E a momento, Cris estava na rádio também nessa época? Não, eu não me lembro de onde, sei qual se foi o foi lance, assim. Acho que era modelo, comercial Aham. e tal, e também tinha amigos em comum. E eu acho que a gente tinha o teste ali, se não me engano. E daí foi coisa do time também. Eu falei, não, então vem e faz de novo, que agora acho que vai ser bom pra você. Pô, Então, que da hora. E assim comigo foi no segundo também, que eu fiz o teste simulando um programa. Era o fundo, me lembro até hoje, do Zoe MTV, quem fazia era Astrid. Era um fundo Zoe, Flower cara. Power, assim, com as flores e tal. coloridão. Aí eu fui lá, falei, estudei as bandas, falei e tal. Aí no dia seguinte, depois, a Paula Perim falou assim, você é o novo VJ da MTV. Aí, cara, pra mim foi o céu. Que ano assim, é isso cara. aí? Que ano é isso aí? Cara, foi 92. final de 91. Final de 91. Já em 91? Foi quase Caramba. 2 anos depois da chegada da MTV. Foi 90, né? Então, em outubro de 90, Outubro né? de 90. Então, eu fui em novembro de 91. Rápido, Foi um ano e tá, pouquinho. Então foi rápido. É, Eu achei que bem- era Foi um- numa segunda leva ali, depois que a MTV começou Eu tinha a... acabado de começar a ser Sim. apresentador, enfim. E o seu começo foi diferente, porque você já estava Eu dentro estava da lá, MTV. eu comecei, Como é que eu surgiu trabalhei essa um ano na oportunidade? programação, eu fazia o lado B e o clássicos, que programas que eu viria a apresentar depois.
E aí, acho que no final da programação, ou no período em que eu estava no TER, que eu passei um ano mais ou menos ali, que eu comecei a apresentar programas. Foi graças ao Thunder, em um certo sentido. Ah, é? O que aconteceu? Ele não apareceu para gravar, né, cara? Pô, mas isso não era comum. E aí... E eu fazia o Rock Blocks também, que era o programa dele. Sim. E daí Rock teve Blocks. Rock Blocks, Rock exatamente. Blocks. Exatamente. Rock Blocks. E aí um dia ele não apareceu na gravação e o Tite, né, era o chefe, né? Vai lá fazer. Vai fazer essa porra aí, né, daquele jeitão dele. Faz aí essa porcaria aí. Eu tinha entrado no ar já uma ou duas vezes, acho que com o Astrid, com o Gastão, enfim. Porque eu vinha da rádio, as pessoas sabiam que eu conhecia uns sons Sim. e tal. Então, e o Rock Blocks foi meio que, o cara sabe fazer, deixa ele fazer depois dos programas. Aí eu Sim. comecei a fazer o lado bem clássicos, logo depois disso. Da hora. E você, era a sua primeira aparição de vídeo, assim? Você De tinha vídeo, algum de tipo de vídeo. referência? Não Você tinha. buscava Cara, inspiração pra mim, em alguém? Cara, pra Buscava mim se foi... afastar do Edgar, do Shop Tour? Tudo. Cara, durante muito tempo, pra mim, é lógico que TV é diferente de rádio e tal, mas Sim. na minha cabeça, em um certo sentido, era quase que a mesma coisa. Eu queria falar de sons, me comunicar com as pessoas. E nesse trocar momento a ideia. MTV era uma rádio na TV, Cara, né? Tinha era, esse lado. o assim. M era, com perdão do Sim. clichê, o M era muito forte ali, né? O lance da música, né? Por isso que eu sabia que o Edgar ia dar certo lá, porque eu já conhecia o trabalho do rádio. Eu comecei muito por conta da influência de pessoas de rádio, que de vinil, o Leopoldo Rei. E eu gostava de ver música na televisão, sei lá, Nelson Motta. Eu lembro de ver o Big Boy na TV, na Globo, 72, 73. Nossa, eu gostava eu não tô de ligado o que era Big Boy. Big Boy é um DJ famoso. Enfim, do programa mas do- ele trabalhou na Globo também. Ele tinha programa de videoclipe na Globo do começo dos anos 70, né? Que Ele louco, e o Nelson cara. Motta, né? E eu gostava, e eu nunca fui músico frustrado, né? Eu sempre gostei de ver pessoas falando sobre música. Ou ler um artigo, ou ver na TV, ou ouvir rádio. Então, eu quando cheguei ao rádio, enfim, eu não tinha esses modelos, mas ao mesmo tempo fui aprendendo ali, né, na raça, né? Sim. E a MTV também me deu essa oportunidade de aprender a fazer TV fazendo, né? Claro. É, E de pra mim, desenvolver um acho, estilo acho que próprio. eu acho que assim, eu não tive muito problema com o microfone, porque eu tinha a experiência do rádio. Sim. A gente fazia muita cobertura ao vivo, Sim. muita coisa ao vivo mesmo, que dá uma certa cancha, né? Aliás, os primeiros shows que vieram para cá com uma cadência, uma frequência maior, né? A partir de você pega ali New Order, Assim, aquele Suzy, final dos Suzy, 80. The Cure, final tudo dos no 80. Ibirapuera. Segunda ali, metade dos 80, na R&B, virada o ali. Pio, Echo and the Bunny. Projeto SP. Projeto SP. Projeto SP foi super importante. Então, todas essas bandas vinham e a gente fazia muita cobertura de evento e tal. Então, eu não tive muito problema de Sim. conversar Você com a já tinha câmera. digamos desenvolvido assim. já Tinha- o seu estilo Tinha também meu na jeito rádio, ali, assim. meu jeito que era meio meu autoral mesmo. Super seu. Isso que era muito legal na aí- MTV, que cada um tinha um estilo, não era como as Claro, outras claro. emissoras, que era todo mundo Claro. padronizado. Claro, Né? claro. Isso, assim, eu lembro que uma das coisas que mais me chamava a atenção, eu prestava muita atenção no formato, na forma como as pessoas falavam. E você tinha uma forma realmente muito peculiar. Olha lá, estamos começando o Manifesto da MTV. O Manifesto é você que faz a abertura, né? Eu fiz a Você que faz abertura do Manifesto da MTV. Cara, no participei começo como as pessoas ator. reclamavam um pouco, assim, que É, eu falava pô, o cara rápido. fala rápido pra fala caralho. rápido e tal. Aí você falou, pô, mas o Thunder, moral, cara, o Thunder tá aí, faz mó sucesso. acho Você que tá era- reclamando que eu tinha falo algo rápido. Do A rádio. dinâmica do rádio, tinha porque algo quando do eu entrei rádio, também, né? uma das coisas que mais me corrigiam, ela falou assim, Edgar, você tem a imagem a seu favor também. Não é só a dinâmica da voz, que você tem que colocar ali um ritmo e tal, você pode ajudar com a tua linguagem corporal a comunicar o que você quer, né? Eu me lembro que era recorrente, a Fetelis me falava muito isso, que foi uma... VJs, mão balançando. Sim, né? isso, pé na três tabela, né? Pezinho ali, na Ah, sexta vela, exatamente. Mas a TV deu essa possibilidade para quase todo mundo ali, pelo menos essa primeira geração, Sim. né? De você forjar o seu próprio caminho, né? Não tem, É, olha, liberdade. manual, faz isso, faz assim, né? Liberdade incrível. Então acho que foi legal descobrir esse jeito de fazer, né? Que era Com até certeza. Com a assinatura, essência, né? Você ser como você era mesmo era o grande interesse Claro, da marca. é né? a De melhor todo coisa, mundo, né? E é a melhor coisa, né? Sim. É difícil né, moldar assim, não, faz assim, desse jeito e tal, né? Tem uma ou outra diretriz e tal, isso que você falou da imagem, né? Eu, sei lá, num determinado momento, no começo, eu não ligava muito, assim, eu ia com as minhas roupas e tal, né? Eu brigava com Sim. o pessoal do figurino, não quero usar isso aí, Sempre, né? sempre, lógico. Mas depois você vai entendendo também que Sim. é importante e tal. Aí né? você começa a dirigir também. Ah, não, pô, Claro. aquele lugar tem as camisas que eu Isso gosto, é mais eu gosto de camisa legal, de banda e funciona tal. mais Sim, comigo, é exatamente. difícil. Eu também tive dificuldade, Agora- porque os caras me mudaram completamente. Fiquei puto, né, mano? Eles Os caras tentavam morrem pongo, muito, os né? caras me arrasaram, botaram meio mal de sim. Durante anos eu fiquei sem usar depois camisa de flanela, xadrez, cara. Só não dá, Eu não tive uma aguento época, eu não aguento mais usar isso aí,
cara, pelo amor de Deus, meu. E aí teve uma época que também queria botar umas roupas meio modernas e tal. Eu falava, não vou usar isso aí, sabe? Eu não quero usar isso aí, né? Aquelas mangas que viu. Eu não quero usar Isso aí eu não quero não, usar, cara. Mas o lance de você forjar o seu próprio jeito, de fazer a tua assinatura, né? Foi muito importante. Genial. Eu tive a sorte também de ter sido convidado para apresentar o primeiro programa da Grade ao vivo, né? Que o André Vaz me chamou para apresentar, jogou lá naquela fogueira, graças a Deus deu certo. Mas não foi o primeiro ao vivo da MTV. O primeiro ao vivo acho que foi você que fez Midnight Oil, não Foi foi? nós. Eu e Massari, Foram vocês dois, Gastão, né? Massari e Gastão no Conta pra Olímpia, gente como é que foi. Olímpia, isso mesmo. e eu no estúdio. Esse foi o primeiro ao vivo da Foi o TV. Primeiro ao vivo, transmissão né? ao vivo da No MTV, Olímpia, né? Midnight Eu me Oil. lembro, cara, eu me lembro até hoje, porque... Então, você vê, botaram, Que ano foi isso? botaram a gente porque a gente tinha essa experiência. Experiência de rádio. 93. 93. A gente tinha experiência do rádio, de fazer Exato. essas coberturas ao vivo. Cara, eu me lembro de se que- virar ao vivo, de ouvir alguém gritando no ponto e conversar com alguém, enrolar se precisar e tal. Então a gente tinha essa experiência, Tinha essa experiência né? de Então, segurar a... Você estava no estúdio, Tava é no isso? estúdio, eu não lembro agora, me falha quem estava na produção, mas... Era eu e o Gastão no Olímpia. No Olímpia, acho que você backstage, Gastão Acho no que eu estava em gargarejo cima. ali. Se não me engano, eu estava no mezanino. Talvez o Gastão embaixo. Isso, e você me no deram estúdio. um dossiê, assim, ó, isso aqui é... Falei, não, eu já Pra você conhe- fazer a cabeça aí agora. eu já conhecia de tocar a banda na rádio e tal, já conhecia a banda, a história geral da banda, mas me deram detalhes, assim, cara, aí era um puta catatal, assim, um dossiê, pra se preciso fosse lançar mão daquilo enquanto Sempre precisa, né, cara? enrolava, né? Sempre precisa, enrolar. Só que, sempre claro precisa, que o cara. programa, no geral, foi... Olha, precisa. Diga, segura aí que o link ainda não tá... Massari não tá pronto, o Gastão, o link caiu. Eram vocês três no Olímpia, Não, em eu e o pontos Gastão no diferentes. Olímpia e ele no estúdio na TV. Ah, você E foi tava no informação estúdio, na né? conta, assim, porque eu usei tudo o que eu sabia, eu esgotei tudo ali. Cara, essas enrolação... coberturas sempre tem isso. Cara. Se vira aí, enrola aí, cara. Sempre Não, teve, e- não. e- Agora que vocês estavam falando, eu lembrei que o meu primeiro ao vivo não foi esse, foi o Hollywood Rock. que os Pode caras me ser, deixaram pode no ser, estúdio. pode ser, E tava todo mundo fazendo Hollywood Rock. Eu falei, cara, vocês estão loucos, mano. Não sabia fazer porra nenhuma, né? Que negócio sair de lá suado, E nessa hora se sofrido, vira um minuto pra enrolar. Porra, mano. É meia hora, né? uma É eternidade, meia hora, bro. uma Você fica Eternidade, desesperado. Nossa, mão Mas eu acho que fria. isso ajudou também a forjar o teu Claro, estilo a do gente vai improviso, treinar ali. forjando, é. Todos nós, né, cara? Sim. Porque eu usei todas aquelas informações e chegou ao final do programa, tava todo mundo satisfeito com o trabalho que a gente tinha feito. Era a primeira transmissão ao vivo que inauguraria uma série de outras que a MTV se tornou excelência e referência nesse tipo de transmissão de show e tal. E foi certamente o rádio, que é da onde a gente veio, que ajudou ali a segurar uma enrolação, encher linguiça, mas com conteúdo legal. E, cara, e tinha sempre uma energia muito boa nesses rolês, nessas coisas ao vivo. Euforia mesmo, sabe? A coisa, euforia boa, assim, de você fazer e vibrar, e, saca? E, pô, incrível, estamos ao né? vivo. A missão cara, cumprida. saca? É demais, meu. Mesmo que saia alguma besteira, tá valendo. faz Entrevistando parte, os cara. ídolos, ali as pessoas que vocês gostam, sim, né? é. Depois de um tempo, isso Sim. começou a acontecer mais e Mais mais. frequentemente, Né? Mais né? Sim, frequentemente, sim. né? Vocês fizeram muitas entrevistas, né, cara? Quais são as entrevistas mais memoráveis, assim, que vem à cabeça? Que vocês... Ó, Cara, o olho brilhou. Sei já. lá, Agora deu pra aquela ficar, brilhadinha no olho. eu fiz um espectro amplo, O cara assim, de fez umas entrevistas boas, cara. Sim. do rock ao pop. Você assim. é o cara que Mas jogava pra ficar nas aqui na 11. seara do Massari, eu citaria, Neil Young. É, eu ia falar essa, cara. Essa eu sempre lembro, cara. Mas ele fez o Keith Richards, cara. Ele fez o Neil Young, né, Você cara? fez Neil Young, cara? Fiz o Neil Young no Rock in Rio. Foi no Rio, né? Foi no Rio, foi uma entrevista no Copacabana Palace. Eu lembro que ele deu poucas entrevistas, Sim, pô, assim. difícil, é. Eu fui com, me lembro, falamos da instituição que ele tem, Sim, por causa dos filhos. e Bridges, tal. né? School Bridges, por causa dos filhos e tal. Ele ficou muito tocado com isso. Foi uma entrevista que permeou, assim, no pouco tempo que a gente tinha, a música e um pouco dessas ações dele e tal. E eu me lembro que eu tava com a minha tie-dye, né, de sempre. Aí é clássico. Tie-dye. Claro, a dedo. Era a do dedo. figurino, a essa? dedo, Cara, essa veio de casa. Essa veio de Entrevistão casa. A gente, inclusive, fez esse abajur em sua homenagem aí, de cara. A minha era mais bonita, né? Mas eu lembro que eu falando sobre o público, né, de uma carreira tão longeva quanto a dele, que ele esperava, né, das pessoas mais jovens estando ali
em frente na plateia ali, né? Ele falou o que tinha mudado. Então ele falou assim, não muito, né? Olha a sua camisa. Foi boa, cara. Pô, já tá antiga, já. Cara, a TV tinha... O microfone era muito poderoso. Né? Sim, era muito poderoso. A MTV, a marca era muito mundial, poderosa. né? O artista tinha O muito artista, né? Os valor artistas, isso. Para os artistas era importante. E, cara, aí a gente fazia um bom trabalho nesse É sentido. isso que eu ia falar, porque todos os artistas, se não conheciam, já não tinham sido entrevistados por você, ficavam muito surpresos com a capacidade. Eu sempre defendi que todos nós, ou pelo menos a maioria dos DJs, tinham que entrevistar as bandas. Tinha que ter parte do currículo de cada um, saber como se virar com qualquer tipo de banda. E daí que eu acho legal que muita gente fez muitas entrevistas legais. Neil Young, a Marina fez a Madonna e assim por diante. E, cara, a gente fazia um trampo muito bom, cara. Elogiados por bandas, por Pelos TVs, artistas, né? Pelos produtores, era doido né? isso. Era. E eu acabei fazendo algumas grandes mesmo, né? Fiz as do U2, sei lá, entrevistei o U2 acho que umas 6 vezes. Né? Pô, hey, Bono! Hey, Massari! Não, tem um momento mesmo, clássico, Isso que é uma série com o eu YouTube, fiz né? algumas entrevistas, porque quando eles vieram para cá a primeira vez, eu fui meio que o eleito para entrevistá-los e tal, então eu fiz uma entrevista na Espanha, que foi muito boa. E aí, nisso, os assessores dele ficaram de olho em mim, assim. Tanto que quando a banda chegou no Rio de Janeiro, na entrevista de Jacarepaguá, na coletiva, a assessora do Bono chegou em mim e falou, você começa a entrevista. E tirou meu microfone para dar para ele. Uau. E aí eu fiquei segurando o microfone da Xuxa. Porque eu era amigo do produtor da Xuxa, cara. Daí eu falei, dá o microfone aqui. Eu fiquei com o microfone da Xuxa. Mas aí o Bono, quando me viu, ele desceu da arquibancada e veio me cumprimentar. E aí, como é que tá? Quanto tempo? Não sei o quê. Então tinha muito disso, né? De você poder encontrar as bandas mais de uma vez e estabelecer uma ter esse tipo de respeito, pequena o cara relação, descer do assim, palco, digamos. Não, Comentário só, o que o Massari e o Edgar estão falando, as entrevistas feitas pelos DJs brasileiros eram superiores às do resto do mundo da MTV. Tanto que o Gastão, por 2 anos no VMAs, foi o entrevistador para todas as MTVs, menos a americana. Mas Europa, Ásia, Índia, Austrália, foi o Gasta que fez. Cara, quando a gente fez o programa dos festivais, todos os festivais do mundo, cara, a gente entrevistava 10 bandas por evento, assim. E as MTV Europa, 1 ou 2 bandas e tal, botavam toalhinha e tal. E a gente era muito correria, cara. A gente gravava os shows, entrevistava todo mundo e as bandas vinham elogiar a gente, né? Isso que era o mais divertido. Que da hora. Tem a história do Jimmy Page, o Robert Plant, não sei se você deve se lembrar, qual né? qual história? Eu tinha entrevistado os dois no Rio de Janeiro, né? No Mirante, Dona Marta. E aí, acho que no ano seguinte, eles vieram para o Hollywood Rock, né? E aí a gente estava na expectativa de entrevistá-los ao vivo, antes do show, né? E aí os gringos, né? MTV gringa, falando pro Weissman. Ana Something, Os ela caras, fala, vocês olha, nunca vão conseguir falar se com precisar ele. eu posso ajudar. Eu posso ajudar se vocês precisarem. fone. O Weissman, não, relaxa. Aí os caras apareceram, como é que vai? Não sei o quê. Pô, a gente fazia isso direto, cara. E Incrível, é isso aí, né? né? Uma euforia de poder fazer A associação esse tipo de de uma trabalho. marca que é forte com os artistas e de um trabalho bem bom feito trabalho, que a gente... exatamente. Certamente fizemos entrevistas não muito boas, claro. Muitas, né? Agora, sei lá... Mas quando não por falta de conhecimento, porque às vezes né? não dá, às vezes... Às vezes E o artista não tá você afim. São muitas acha que ali- variáveis, né? São muitas variáveis para dar Claro, errado uma entrevista, né? Pode descambar, né? Minha entrevista com o Lou Reed é muito famosa nesse sentido, assim. Ela O que começa aconteceu? muito bem e termina muito mal, sacou? Foi, conta pra gente, Não, pô. como termina mal não. É que assim, eu comecei a entrevista lá, o Lou Reed sempre foi um cara difícil de entrevistar, é sabido isso. Então eu fiz umas 2, 3 perguntas e, pô, tava rolando bem. E eu lembro de pensar, porra, tá legal demais. Tá rolando. E aí eu fiz uma pergunta lá de biografias. Não, porque a biografia, puta, virou outra pessoa, assim. Daí ele não queria responder direito as perguntas, só mandava uns... Dificultou. Não, sim, não sei o quê. Mas sua pergunta era polêmica ou era sobre Cara, alguma eu biografia perguntei não Acho que eu autorizada? perguntei de alguma biografia lá, que tinha umas biografias que contavam alguns episódios estranhos da vida dele lá e tal. Ele detestava todas as biografias, basicamente, né? Pegava a mão em Aí todas. ele não gostou muito do resto da entrevista e tal. Daí no final, sabe, tipo, apertamos a mão assim, sabe, meio apertando a mão com força e tal. E aí, mas depois eu tava no Sheraton do Rio de Janeiro, isso.
E aí eu tava na piscina com o pessoal, desmontando equipamento, aí chega ele, não sei o quê. Eu tava com um disco na mão, o Berlim, né, que eu tinha levado para autografar, nem tinha, né, já tinha desistido, né? Berlim, os meus prediletos. Pegou, fez uma puta dedicatória, ficou trocando uma ideia tava em comigo outro mood depois. ali. Quase que disse, cara, não faz essas perguntas assim, né? Sim, não sim. pergunta esse tipo de coisa para mim, assim. Mas né? ainda você se deu bem, que você teve um começo bom, né? E terminou mal, tal. É. E eu, com o Beast Boys, por exemplo, começou mal e terminou mal. Porque aí também tem muito do cara querer... Porra, tô com medo do Beast Boy. Tem muito deles quererem ou não, estarem afim ou não. Sabe Quantas o que é? entrevistas Era um já show no deram? Olímpia. Mas sabe e o que assim, é uma coisa que eu também descobri ali, cara? O ideal é pegar o artista sozinho. Tá. Sim. Pega os 3 Beast Boys juntos, É. cara, eles os tinham- 2 irmãos Gallagher Meu, é mais difícil, É mais porque daí difícil. pode virar 2 contra 1, 3 contra 1, sacou? Se você pegar só o No, eu fui para entrevistar o Oasis em Miami uma vez, era para ser o No e o Liam juntos. Eles brigaram no dia da entrevista. Ô, louco. A entrevista foi cancelada e no dia seguinte veio só o Noel. E aí foi demais, sacou? Porque era, eu fiz com o era, Noel era também só no ele. Rio, no Rock in Rio, na Numa mesma boa. leva do Neil Young, e foi ok. boa. Mas o Beast Boys, cara, eles pediram uma cesta de basquete, porque eles queriam ficar no backstage jogando basquete enquanto esperavam o show. A entrevista foi assim, foram 3 contra 1, no 21 ali eu me fudi geral. Porque eles não queriam falar, eles não tinham a menor vontade de trocar ideia. Dificultaram ao máximo e foi difícil segurar ali. Porque, pô, 3 caras muito rápidos e muito sarcásticos ali. tem e isso, tal, depende né? do artista e Depende tal, do é. artista. Então, você tem o humor do artista, você tem o entorno ali Muitas também. variáveis, cara. Você pode estar super preparado e A não gravadora, dá certo. a sabe? gravadora pondo pilha. E você, tudo que você estudou, preparou ali, vai por água abaixo, cara. Aí você joga aquilo fora e fala, vamos ver o que dá aqui. Mano. Então, vamos no improviso e ver o que dá. Às vezes dá certo, E com às o vezes tempo, e com o tempo você releva um pouco essas coisas. No começo você fica mais nervoso, e depois foda-se, Paciência. saca? Depois Sim, paciência, cara. Paciência. Bruce Dickinson, pra mim, foi uma frustração também clássica, já contei algumas vezes isso. Na TV isso? Na TV, Bruce Dickinson, carreira solo vindo pro Ah. Brasil, show no Olímpia Eu também. lembro. Muitas entrevistas no Olímpia. Ele lançando a carreira solo dele ali. Scream tá? for Me Brasil, né? Depois aquele disco ao vivo Isso, feito aqui. eu, né? eu lembro que, Acho que é isso. eu fazia um programa chamado Palco MTV, e backstage, a entrevista, né, no palco, passagem de som e tal, e clipes ao vivo, né? E aí tinha um clipe dele, retirado de um show que fazia parte do repertório solo dele novo. E tava ali. Então a entrevista era feita em fragmentos. Vocês trocavam uma ideia, papapá. Eu falei, bom, então agora vamos ver tal clipe. Quando eu troquei uma ideia com ele, falei, agora vamos ver o novo clipe do Bruce Dickinson. Ele parou assim e falou, mas quem deu autorização para você passar esse clipe? Sério? Eu Aí- lembro dessa história. Aí cara. eu olhei Agora para lembrei dessa o história. produtor da MTV. É uma treta de gravadora. Aí eu olhei para a né? cara da gravadora, aí eu olhei para eu ele. me lembro disso. Bom, a entrevista acabou ali e a gente destrinchou aqueles 6, 7 minutos que a gente tinha conversado Cara, eu me para lembro colocar durante o programa. Mas tem tudo isso, cara. E isso acaba virando história, a bola gente na- ri. mas é a isso, famosa bola nas isso costas, fez né? muito mal para mim. Aí fui só sarar disso, como você com o Lou Reed, que encontrou depois, numa segunda entrevista que eu fiz também no Rio de Janeiro, Rock in Rio, provavelmente. Que eu peguei o cara na piscina ali também do E Copacabana. tem isso, né? e Depende o cara do relaxado. contexto. Eu entrevistei Você ele nessa. entrevistou ele na piscina. Eu entrevistei ele nessa mesma época. Nessa mesma época eu entrevistei ele na rádio. E era um momento que ele estava em carreira solo, né? Ele não estava com Maiden. Então Tava querendo dar uma... tava mais humilde, né? Tava mais humilde, né? E aí eu lembro que na rádio. Chegou de ônibus, não veio de avião próprio. Eu lembro que no lado B a gente passava o videoclipe de uma banda do primo dele, Catherine Will. Era uma banda muito boa. É do primo dele, né? O sobrinho, alguma coisa assim. Então ele ficou todo simpático e tal. Daí eu cruzei ele na TV, ele tava todo gente boa. Mas aí é isso, às vezes saca, o videoclipe dia. que não podia passar e o cara vê, estragou todo o rolê, né? Não tem como também. Estraga né? todo o rolê. Mas você falou essa coisa de sempre estudar para fazer as pausas e tudo, né? Eu também, quando eu vou fazer alguma coisa, eu estudo. Só que, cara, meia hora depois eu já esqueci tudo. Pô, o Massari não, né, Massari? Você, tipo, você é Por isso que conhecido por isso como... que ele é o reverendo. É daí que vem a história do reverendo, cara. Você tem uma memória espetacular. Foi o Thunder, né? Foi o Thunder que deu. Como é que foi essa Cara, eu não história? tenho certeza, né? Não sabe? Ninguém sabe direito a explicação, né? Acho que talvez só ele saiba Mas é quando mesmo. você imagina reverendo, você imagina E eu aquele cara tinha- que cita o versículo no meio das
que foi, sabe, tá tem a ver fazendo com o lado um B, sermão, tem a ver com o tá- lado B, tinha o púlpito ali do lado B e tal, falando meio rápido e sermão, entre aspas, Sim. né? Cara, é o Massari e o Leonard Cohen, cara. Os reverendos estão aí. E não, também sempre me preparei legal para as Claro. entrevistas Não, e mas tal, você tem uma memória espetacular, né, para cara? algumas coisas, né? Acho que ela é meio, Pra música, ela é meio vai, seletiva. Você ela é lembra meio- faixa ela é do, meio do seletiva. lado A, sei lá, do B, Eu lembro quem que quando eu tocou, quem entrevistei, foi baixista. a primeira vez que eu entrevistei o Beastie Boys, ela também começou bem difícil a entrevista, porque justamente estavam os três e tinha o Bobo também estava junto, tinha uma galera e sabe, quando tá todo mundo E zoando, dispersa, eles podem Sim. te zoar, mas eu lembro que nessa entrevista eu mandei muito bem, cara. Eu mandava umas siglas, uns negócios lá das leis da maconha dos Estados Unidos, a NORML, lembra? National Organization for the Reform of Marijuana Law, não sei o quê. E eu mandava uma atrás da outra, cara. Os caras, uma hora o cara olhou pra mim assim, né? Daí acabou rolando bem a entrevista. Né? Passou a bola. Não passou, cara, não passou. Ninguém passou nada pra mim, cara. Nem na Jamaica, nem a galera do Prodigy, ninguém, cara. E então tem um pouco isso, assim, né? A galera às vezes se impressionava, né? Eu entrevistei uma banda nos festivais também. Pô, o cara não lembrava o nome do próprio disco, assim, na entrevista, né? Daí eu comecei a lançar o nome dos discos, a data de lançamento. Eu vi que ele olhou pra mim e falou, porra, é isso mesmo. Não sei o quê. E é um jeitinho também de você ganhar o entrevistado ali, né? Claro. Você fez muitos festivais, você viajou bastante o mundo também, Cara, não, né? tem esse. Cara, eu viajei bastante graças à MTV. Fui duas vezes para o México, vi aquele show do Rage Against the Machine no México. Eu estava lá, né, naquela Battle Curioso, eu of fui Mexico para a cidade City. do México também para fazer o Audioslave. Então eram roteiros, né, de gravadoras e eles mandavam jornalistas do mundo inteiro, hora para Miami, hora para Nova York, às vezes para a cidade do México, mas pô, fui para a Suécia, fui para um monte de lugar entrevistar a banda e eu fiz esse programa em 1996. Eu fiz um programa que eu vinha buzinando lá no ouvido de todo mundo, né? Desde que eu entrei na MTV, né? Falei, pô, vamos cobrir os festivais, né? Vamos para Inglaterra, eu vou para seja lá para onde for ver os festivais. E aí a gente fez essa série de programas nos festivais Lollapalooza, Reading, Phoenix na Inglaterra, Roskilde na Dinamarca, Roskilde. Paliot na Suíça, fomos na volta dos Sex Pistols no Finsbury Park. E esse foi, acho que foi a coisa mais legal que eu fiz na TV, foi esse programa aí, né? Porque, cara, equipe viajando, né? Sim. Pelo mundo, porra, vendo os Rodagem, melhores shows, vendo os shows fudidos, entrevistando todas as pessoas. bandas e mostrando, de fato, assim, a graça era isso, né? Era mostrar e dividir com as pessoas, olha como é um festival na Dinamarca, com 10 palcos, e o Nick Cave, que não vai dar entrevista pra ninguém, descobre que a gente está lá e vem dar entrevista pra gente. Então Moral, é né? esse tipo de coisa. Na Irlanda, eu fui fazer um festival chamado Oxygen, que ficou conhecido como aquele festival que o Bowie levou a pirulitada. Ah, o pirulitada clássica. Clássica nossa, pirulitada no olho. Eu fui fazer o Darkness. Tá ligado essa lá. imagem ou Não, não? não. Pô, procura, tem o pirulito entrou aqui, cara. Entrou e ficou. Exatamente, cara. Cravou Cravou ali. no olho. Que isso, cara. mas- Entrou o palito do palito? pirulito e o pirulito em si, né? O doce ficou pra fora. Que isso, cara. Olha as cenas mais bizarras da história, Bizarro. né, cara? Eu fui fazer uma entrevista com o Darkness, aquela banda que era Sério? um metal. Eu lembro, Você lembro. lembra o Darkness? E foi uma viagem incrível também. E você falou dos artistas que escolhiam a MTV e tal. Eu me lembro de duas grandes entrevistas que eu fiz em termos de importância e do que era para a MTV também estar à frente conversando com esses artistas, que foi o White Stripes, no Rio de Janeiro, que também não ia falar com ninguém, que não ia dar entrevista para ninguém, e fez para a gente, uma exclusiva para a gente, também foi no Copacabana Palace. Da hora. E aqui em São Paulo eu fiz com o Pearl Jam, num show que eles fizeram no Pacaembu, e também vieram para cá, já tinham uma história de eu pegar lembro, mal. você entrevistou o Ed Vedder Isso. numa sala e eu acho que eu estava entrevistando o McCready na sala ao lado. Isso. é. Eles só deram pra gente essa entrevista. Que louco isso. E Radiohead já era no Multishow. Não, Também não pode. Agora com as férias. A gente vai chegar nessas partes também. Mas tá valendo. Radiohead. Radiohead eu fiz no Multishow, boa pelo essa. Multishow também, uma entrevista exclusiva com eles. Tom York tinha toda aquela aura de ser difícil de entrevistar. Às vezes não é, né? Às E vezes não aí é, o cara Curioso, riu. porque o sabe? Zeca passou por aqui e o Zeca falou que ele fez a primeira entrevista com o Tom York, que nem tinha lançado o possível, Radiohead eu ainda, lembro lá em dessa Londres. história, Zeca.
Aí eu fiz com ele e com o Ed, era a dupla dos dois. Foi a o primeira guitarrista, né? entrevista que os caras deram para uma TV. Que louco Foi pro isso, né? Zeca. Olha. E passou na MTV. Essa foi incrível, cara. Então, mas ele tinha essa fama de difícil e tal, como é que com você não foi? Difícil e tal. Não, foi tranquilo ali no backstage sentado, gramadão, jardim atrás do palco ali, galera da produção pra lá e pra cá, a gente ali, trocamos uma ideia. Foi uma entrevista até que para os tempos normais, assim, uma entrevista longa, até uns 15 minutos, sei lá. Tem isso também, né? E tipo... O tipo de entrevista que você tem para fazer, cara, né? você entra sem saber o que vai acontecer. Pode Mas ser você que tem lá uma pauta, você Não, se claro, programou, você sabe. claro, mas você pode durar ali 5 minutos, Ah. o cara lá, ali falando só sim, não, ou pode estender, cara. No caso foi um final feliz, porque ele riu, ele se divertiu ali Ele com as riu é histórias. ótimo, é uma boa referência. Não, Ele o cara riu. riu, Tom York rindo, cara. A gente tem uma história ótima com a Pat Smith também, né? Nesse sentido, assim, em 96, nesse rolê dos festivais, era a volta da Pat Smith, a ativa, né? Então a gente, nesses festivais, a gente pedia as entrevistas para os assessores e tal, e aí a gente chegou no empresário dela, né? Com todo o nosso jeitinho, olha, Brasil, MTV Brasil, somos fãs, será que dá para entrevistar? O cara, putz, tá meio em cima da hora, né? Vamos ver se dá, né? Dá um tempinho aí. Daí ficou eu e o Daniel Benevides na chuva, parado, esperando ali para ver se rolava. Nisso sai a Pat Smith de dentro do camarim, vem andando na nossa direção, dá um salve assim com a cabeça e passa reto. Aí eu olhei para o Benevides e com o outro olho, né, que você aprende a olhar, né, para vários lugares. Eu vi o empresário na porta só olhando para a gente, assim, né. Acho que se a gente tivesse abordado ela no caminho, Teria queimado o filme. teria queimado o filme na mesma hora. Daí ela voltou, deu mais um salve para a gente tá... Aí o empresário veio e falou, vocês têm 5 minutos, porque a gente está muito no corre. Aí a gente fez uma entrevista de 5 minutos muito legal, e aí quando terminou ele falou, o que vocês quiserem fazer, onde quer que seja, é só chamar. Que legal. E aí a gente encontrou com eles na Suíça, no outro festival. Aí entrevistamos o Lenny Kaye, lendário guitarrista. E depois ela convidou a gente para uma festinha no camarim. É mesmo? Ouvir um Bob Marley. Lá. Sério mesmo? Colaram umas florzinhas. Bob Marley. O Bob Marley em Bob geral. Marley, Que delícia. o Jimmy Parece que tem um Cliff- Bob Marley o aqui Jimmy- depois, hoje também. Vai ter hoje sexta-feira, né? O Jimmy Cliff estava nesse festival, cara. Vai ver Também que era tava, ele que né? estava. Também Vai ver que era ele que fazia. Era um deles, cara. Uma vibe assim rolou comigo num dos Hollywood Rock, eu acho, no Pacaembu com o Black Rose. Essa é clássica, opa. Essa é clássica. né? Essa é clássica. E eu lembro que, pô, fiquei de cara, assim, com o camarim dos caras, porque normalmente o cara tá ali na correria, nem... Pô, você entrava no camarim dos caras, cara, era tudo aquele revestido com uns batique hip, tapete no chão, um rack de som, assim, parecia um som de um clube, assim. Os caras pondo um som, é alto astral total, cara. Meu... Foi demais, essa vibe foi E demais. aí rolou um Bob Marley lá Rolou um também, né? Bob Marley lá dentro geral, foi uma festa. E dá pra entrevistar depois que você... Não, foi depois, depois do Bob Marley? Tem um Bob Marley famoso na TV que deu uma zebra grande. Lembra do Jamiroquai? A história do Jamiroquai? Como é que é Escada? essa história? Não, Não é da escada, não? dentro do estúdio, né? Estúdio, Dentro do é. estúdio. A gente tava lá conversando e tal. Tava eu, acho que o Rodrigo, não me lembro mais quem tava. Tinha uma galera. Aí ele começou a preparar ali, né? Um cigarrinho de artista, a gente só, né? No estúdio. No Estúdio, pô. Aí ele pegou e pum, acendeu no estúdio, todo mundo, ih, caramba, não sei o quê. Cara, ele tomou uma bronca do empresário, velho. Ah, foi? Tomou uma carcada ao vivo na frente de todo mundo. Falou, você tá louco? Na MTV, não pode fazer isso. Falhou, pô, desculpa, não sei o quê. Tomou uma bronca Achei que brava era ali. natural. Normalmente pode. Eu vi uns caras fumando ali na escada, pô, achei que era... Daí a gente falou, meu, vai lá na escada, Tem né, escadaria. cara? 5 metros pra lá não tem problema nenhum, cara. Ali é legalize. Pô, cara, a gente tem aqui, ó, a produção separou uma lista de grandes figuras que vocês entrevistaram. Massaro, Itamar Assunção, Buddy Guy, Malcolm McLaren, ZZ Top, R.E.M., Beastie Boys, Rolling Stones, U2, Rage Against the Machine, Porra. Garbage, Marley's, Blur, Metallica, Marleys. Vanderleia, Celi Campelo, Foi Zé buscar. Ramalho, Jimmy Page e Robert Plant. Boa, Uau. boa. Edgar, ó, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, R.E.M., Beck, Neil Young, Foo Fighters, White Stripes, Oasis, Beyoncé, Britney Spears, Mariah Carey, Cristina Aguilera, Alanis, Gilberto Gil, Caetano, Marisa, Titãs, Paralamas, Barão, Skank, Lulu, Jota Quest, Vanessa Da hora. Mata, Milton Nascimento. cara, Lembrou aí, veio alguma coisa não, assim? várias. É. Pô, nossa, meu, Itamar, cara. Itamar, cara. Itamar, pô, eu fui na casa do Itamar, pra mim foi uma das coisas mais legais da minha vida.
Ô, Massarão, que bom que você veio aqui. Cara, ele tava doente já, né, Ele cara? tava, né, cara? Pô, foi demais. Eu entrevistei o Beck também. Daí a gente explicou pra ele que Beck no Brasil. Shall I say pass me the back? Eu falei, Pass se the back to falar- the back. Se você falar, acho que vai dar certo. Ele tava com uma garrafa de vinho que ele tinha ganho, que era Chateau do Beck. Chateau do Beck. E aí a gente falou, o Beck lá, enfim. E demais. Eu durante muito tempo, eu entrevistava mais a galera lá do B, rock, clássicos. Sim, essa é uma das E coisas. era- que eu mais achava sua que praia, era que mais você a minha gostava praia mais. e eu achava que tinha gente com mais subsídios para entrevistar outros artistas. Tipo o né? Edgar. Tipo O Edgar entrevistava de Sandy a Soninha entrevistava bastante gente dos Tim Maia e tal. Mas aí, com o passar do tempo, eu passei a fazer muito dessas entrevistas também. Celi Campelo, Vanderlei Cardoso. E, cara, o Maltner e o Caetano foram no jornal. Que maravilhoso. O Sabotagem e o Champignon no jornal. Uau. Esse dia foi demais, cara. Porque depois a gente saiu pelo bairro, para conhecer o bairro. Pô, ver um Bob Marley no bairro ali no Como sair da bolha, quando nem existia essa expressão ainda, né? Exatamente. Você fazendo entrevistas exatamente, fora da daí tua eu comecei bolha. a fazer ali. e é claro que é muito divertido, né? Sim. Sempre foi muito legal. E eu sempre gostei muito dessas bandas e desses artistas. Uhum. É que eu achava que para efeitos de entrevista, sei lá, talvez tivesse gente mais preparada para fazer, sei lá, Muito legal, com pô. determinados, Generosidade com sua determinados também, né? artistas. Mas foi legal Coisa demais bacana. fazer essa galera aí, cara. Zé Ramalho. Zé Ramalho também. O cara, o Walter Franco. O Walter Franco abriu o Ovation lá, fez um puta som no estúdio, assim. Então foi demais lindo. cruzar Meu, essa era galera. isso, cara. É o ofício, cara. Era Da o comunicação e da entrevista, da especialidade musical que a gente se propôs ter em. Não, e uma de mágica alguma também das maneira ali. pessoas, eu acho. Porque a gente sente uma mágica aqui também, quando Não, junta todo mundo cara, que tem e tipo, sempre que eu uma falo, coisa- e sempre que eu falo desses rolês da MTV, eu falo a gente, cara. Ah, Porque, cara, eu nunca fui eu sozinho, meu. Sim. É sempre equipe, TV, Claro. cara, e Não, tem e a muito gente sabe a disso, diferença né? que na faz TV. uma junto, equipe né? bacana Tem também, muito, né, faz cara? toda a Parceira diferença, e cara, tudo. toda a diferença, Você tá cara. com gente chata que não É. tá entendendo nada do Claro, rolê claro. e tudo. Agora, você fez uma entrevista muito bacana também com a Bjork, né? Que parece que rolou um clima meio romântico, foi Não, isso? O que é? O pessoal cara, tava falando cara, aqui. A Bjork é uma figura muito peculiar, né? Super, muito cara, peculiar, incrível, né? né? E, cara, eu tinha esse lance com a Islândia também, né? Eu sempre pesquisei muito a respeito e tal. Então, eu entrevistei ela no Maxud Plaza, saudoso. Saudoso, que hotel, também não existe mais. Muitas entrevistas lá no Maxud, né? Sim. Porque tinha muita coletiva. Ah, o Jason Kay fez lá. Tinha muita coletiva e tal. Jamiroquai. E aí foi demais a entrevista com ela, cara. Ela foi daquele jeito dela, né? Meio expansiva e falando umas coisas. O lance é que ela foi dar um exemplo de alguma coisa, ela veio vindo meio na minha direção, assim, sabe? Foi meio que subindo em mim. Ah, foi isso? E, foi isso, assim, mas foi que ela quis dar um exemplo de alguma coisa lá. cara. Entendi. E ela defendia que quem tem que dar autógrafo é cirurgião, saca? Neurocirurgião e não artista, saca? Que esses que são as figuras importantes e tal. E ela estava de boa esse dia, assim, mas nesse mesmo dia ela estressou com a fotógrafa, por exemplo, de um jornal lá. A fotógrafa fez umas fotos legais e tal, daí começou a pedir, não, sobe na mesa e levanta o braço, saca? Ela falou, não, né? Não, faz uma pose e tal, como estragar uma Como vibe estragar, rapidamente, né, cara? Mas foi legal essa entrevista. Foi tipo a biografia do Lou Reed. a biografia Exatamente, foi a foto, E depois, isso foi em 96. Aí em 99 eu tirei a minha licença da TV e fui para a Islândia. Não sei se você se lembra desse Você episódio. escreveu um livro, né? Eu fiz um livro com uma estação Islândia, que conta toda a história dos sons lá e tal. Mas, curiosamente, naquele período ela não estava na Islândia, ela estava na Suécia fazendo o filme do Lars von Trier. Uau, nossa. Selma, né? Foda, Não, nossa. era. Como chamava? Não, aquele Dancing in the Dark, né? Ah, Esse? Dancing in Sim, the Dark, sim, sim. um dos filmes Selma mais- era personagem. eu Aí, acho que é isso. E mais aí, e ela não estava, então difícil eu pra fiz caralho. esse livro sobre a Islândia sem ela, Sem né? ela lá. Apesar de contar muito. Só Você achou que lembrando, tomou uma vodka? Lembrando Mas eu dela conheci o chegando irmão, perto. conheci a família. Foi. A família aprovou. É Islândia, né? sabe? Islândia, né, cara? Eu conhecia todo mundo, né, cara? Eu cheguei na Islândia, eu comecei a perguntar sobre algumas pessoas e tal. Cara, uma semana depois eu cruzei um cara e falou, pô, meu pai tá te procurando. Eu falei, como assim, mano? Quer bater Não, no meu Zé, pai pô. é da banda tal, né? Ele ficou sabendo que você tá procurando ele, não sei o quê. Era desse jeito, né? E... De lá pra cá você lançou quantos livros? Fiz 7 livros, cara. 7 livros 7 já, livros, incrível, é. Massari. Sobre o quê? Vamos lá, quais são? Tudo de música, né? O primeiro é esse da Islândia, né? Rumo à Estação Islândia. Eu lancei em 2001, estava na TV ainda. Depois, logo que eu saí, eu lancei o Emissões Noturnas, que são as entrevistas do Rock Report, meu programa de rádio. Aí eu fiz o livro do Zappa, que é um livro coletivo, né? Com várias pessoas participando.
Aí fiz um que chama Mondo Massari, que conta um pouco da história do Mondo Massari, o programa. Que era um mas programa da MTV, era um programa né? da Que tinha MTV. bola de basquete, não é? Era da bola de basquete. Que tá na minha casa. Essa bola Tá tá na lá? minha casa, cara. Não sei se você lembra. Que era o mundo, não era? A bola de basquete, que é o mundo, é o mapa mundo. Era um achado, a gente, Era um puta, olha mapa que mundo. achado É. isso aqui, né, Foi meu? incrível. E aí o Mundo Massari já tinha acabado, tinha essa bola de basquete lá e eu fui fazer uma entrevista com o Amir Klink. Nossa, No veleiro, o segundo veleiro dele gigante, que tinha 2 mastros e tal, não sei o quê, que ele ia fazer uma nova circunnavegação, não sei o quê. Eu levei a bola para ele assinar para mim. Ele demais, assinou cara, que embaixo demais. aqui na Antártida. Tal. Você nem Um pode, abraço você nem pro pode Amir Klink. devolver o souvenir. Não né? pode. Não, mas tudo bem, tá em boas Esse aí mãos. já ficou comigo. Depois eu fiz um quadrinho que chama Malcolm, que é a minha entrevista com o Malcolm McLaren na MTV. Demais Foi esse uma das quadrinho, grandes putz, entrevistas que eu fiz também, que foi meio na surpresa, né? Tipo, ó, Uma história em quadrinho? eu fiz uma história, eu Que adaptei legal. a entrevista para o quadrinho. Quem que desenhou? O Luciano Tomé, o cara do Sul lá, massa, craque, cara. e eu te dou depois uma. E essa foi isso acontecia na MTV também, ó, Malcolm McLaren tá vindo aí. É. Se vira aí, mano, né? E não tem, né? Não tem, Não tinha não internet, tinha nada não tinha disso, nada né? disso. E foi uma entrevista incrível, né? O cara falou 1 hora sem parar, meu. É um dos bons entrevistados, sabe? Que você começa a perguntar, o cara já sai respondendo, Desenvolve, né? já desenvolve. E ele terminou assim a entrevista, eu falei, e aqui os discos que você levaria para uma ilha? Péssima pergunta, né? Ele levantou, eu prefiro ouvir os passarinhos. Pegou e foi embora. Aí depois Genial. desses livros eu fiz 2 recentemente, que são diários de viagem dos anos 80 e dos anos 90. Um na Inglaterra e um na Itália. Que legal, cara. E diário de viagem, assim, tem uma Cara, parte eu subjetiva fui- também, a mais objetiva Em das coisas que você 84 eu conheceu? passei o ano de 84 na Inglaterra, né? Então eu fiz uma espécie de... É um diário no sentido de que eu faço umas crônicas sobre os shows, os encontros e tem muita memorabilia, muita coisa que eu levantei de material, de ingresso, cartaz, jornal, revista, sacolinha de disco e tudo que você puder imaginar nesse sentido, eu botei nesses livros. E o segundo é o que eu lancei no ano passado, que é 83-92, que foi um período que eu fui muito para a Itália, minha família morava lá e tal, e aí também vi muito show, e fui muito festival de cinema, e livros, e quadrinhos. Então são crônicas dessas minhas viagens, mas muito, muito ilustradas. Que bacana, Com com esse muitas material fotos, muita levantado. fotografia. você Fotografia tirava. minha, né? Sim, sim. Foto péssima, mas mais legal por conta disso, né? Sim, sim, Foto do sim. show do Dire Straits, né? Que, com o flash, que você só vê as costas do cara da frente, mal vê o que tem lá, mas eu o garanto, registro, é o eu garanto registro. que é o Dire Straits, cara. Registro jornalista. O registro, exatamente. Então, de 2001 para cá, eu fiz 7 livros, cara. Muito legal, cara, muito bacana. E Edgar, você teve a oportunidade também de fazer programas em que você tocava junto com os artistas, né? Ah, Teve sim, um clássico, foi o Garagem MTV, se não me engano, Foi, na cara. Casa da Praia, Eu acho né? que foi a coisa que eu mais fiz. Foi a coisa que você mais que gostou? eu mais fiz inteiro na MTV. Foi isso. aquele. Você tinha até uma bandana, eu lembro. Não era bandana. Não era bandana? Como era chamava bandana, aquilo? Era uma faixa. Uma faixa. Uma faixa. Ficava parecendo um abacaxi. Né? Colocava o- Tenista dos anos 70. Exato. Isso, era meio Fernando Meligeni do Exato, rock. Aquilo foi adotado como marca no verão, quando eu fazia o verão, e na casa da praia de Maresias tinha uma garagem. E aí juntou. Eu sempre acho que, na verdade, fiz coisas na minha vida profissional que foram juntando vontades próprias, né, de um diletantismo, digamos assim, com o ofício profissional. Sim. Então o rádio foi meio que isso, a TV depois, na MTV, foi uma sequência do rádio. O trabalho como músico, o Massari falou, não, eu nunca fui músico frustrado. Não, eu acho que eu estou me descobrindo um músico frustrado. Não, mas você é músico. Agora, pô, a gente já sabia disso. Você é Edgar. músico, Mas você eu- toca, né? Agora, sabe? É que assim, eu Mas nunca você vê, tive a pilha do, preciso tocar um instrumento, quero ter uma banda. Não, eu eu tenho- sempre gostei mais desse outro lado E é louco, jornalístico porque mesmo. Eu tenho banda até hoje, É? tá? Eu toco com os meus amigos É de músico, Campinas, pô, é músico. cara, e a gente toca Baixista. para a gente mesmo, baixista, cara, canto e me jogo ali. A gente fala que a gente vai, o nosso projeto agora de composição, a gente está com um projeto de composição própria, o nosso objetivo é tocar no palco do banheiro do Lollapalooza. Porque há de ter um palco no banheiro, da fila do banheiro. Fazer que nem o Teste, aquela Incrível. banda brasileira, né, que se apresenta na porta dos festivais de vez em quando, né? Ah, é? Pega a Kombi, né? Monta o equipamento Como ali. chama? Teste. Teste. A banda de death grind brasileira, é uma dupla muito importante, tocam fora e tal.
Mas eles fizeram um pouco de história por conta disso, né? Estacionavam a Kombi na frente dos cara, eventos e maravilhoso. faziam um show Olha, ali você na tá rua, falando né? uma coisa, cara. Olha a importância que tem isso para quem dá a importância. Claro. Eu agora, recentemente, fiz a reciclagem da minha carta, né? E por algum motivo, quando eu tirei a carta lá atrás, olha onde vai derivando o papo. Davam lá a carta C, profissional. D. Eu também Você tinha. tinha D? Eu tinha D. A minha C. Não, mas eu tirei. Você abriu mão. Eu abri mão. Aí eu abri fui mão. fazer a reciclagem agora, a mulher falou assim, olha, se você vai fazer a carta para tirar a C, você vai ter que fazer um exame toxicológico. Por isso que eu tirei. Pô, cara, eu chamo 4 meses que eu chamo o Edgar pra fumar cara, eu não posso, que eu vou tirar a carta, eu vou fazer o exame. tem que fazer exame. Eu preciso dirigir caminhão. 90 dias e olhe lá. Vai ser motorista de Tal- caminhão. Talvez né? não dê. É que eles davam nas antigas, eles botavam aqui, bota D aí, tá tudo certo. Resumo da ópera. A mulher falou, não, eu não quero ser rebaixado, eu quero tirar a minha carta C, porque é o seguinte, eu vou ter que dirigir a furgoneta, cara, e só com carta profissional. Furgoneta da banda. Sim, claro. O sonho é ter uma furgoneta pra pintar ela inteira, provavelmente, de tie-dye. Tie-dye, E sair claro, viajando com a claro. minha banda pelo Brasil, bicho. Maravilhoso. Postando ali onde vai ser o show? No Aqui? evento, é isso aí, Veja cara, comigo. mas é isso aí, cara. Você um vê, né? caminho. Mas a coisa de tocar junto, e eu fiz isso na garagem, cara, que acho que foi onde eu tive mais a realização suprema, assim, porque eu sempre permeei esse lado de ser músico, de tocar um instrumento e tal, e sempre fui com isso na minha vida, carregando isso comigo. Quando teve a possibilidade de fazer isso valendo, profissionalmente, eu falei, cara, incrível. tá aí, ó, eu tô sendo o que eu Pago. queria, tô sendo Na pago praia, pra na ser praia. apresentador da TV Na casa da praia. Que Casa porra, legal, da Casa Legal da Praia. Tô sendo pago para ser apresentador da TV mais bacana do Brasil. Vou tocar com os artistas que, são os meus chapas aqui, que vem aqui, Charlie Brown, os Los caras, Hermanos, isso, Zira. essa galera, né? Uma galera que foi, todo mundo que passava lá no fim da gravação ia pra garagem fazer uma meia dúzia de músicas lá comigo. E, cara, foi sensacional. Depois eu levei isso pro Circo do Edgar, no Multishow Circo também. do Edgar. Que às vezes eu me metia lá, tocava, tocamos com o Caetano, com os artistas que iam lá se apresentar e dar entrevista. No fim tinha a banda residente que eu me metia lá. E a ideia era, foi você Uma que vez, trouxe essa cara, ideia? Eu acho que a gente tem que ter um grau de cara de pau também, né, nas certeza. situações, né? Porque uma vez a gente recebeu o Herbie Hancock, o ícone do jazz. Eu né? entrevistei ele nesse mesmo rolê da Bjork, eu entrevistei o Herbie Hancock. O também. maior 96 pianista também. de todo aquele projeto Rocket, né? Aquela É, música Rocket, claro, aquele pô. projeto mais nervosão, jazz rock, né? E ele veio para o Brasil e eu me lembro que a produção falou, olha, ele vai fazer aqui a gente e o Jô. E ele no Jô, ele já falou que não vai tocar. E o Jô era do lado da TV. Não, mas era o Multishow aí já. Eu tava no Multishow já, Multishow, tá. né? O Circo do Edgar e tal. E aí ele não vai tocar. Porra, vai vir e não vai tocar, mas claro, vamos falar com o Herbie Hancock, é o Herbie Hancock, cacete. Aí preparei a pauta lá e eu, por uma grata coincidência, cara, meus filhos faziam aula de piano com o Chapinha, um querido amigo e musicaço de jazz, ele dava aula para os meus filhos. E eu às vezes me metia lá, Chapinha, me ensina esse acorde aqui e tal. E eu peguei os acordes básicos de Watermelon Man, que é um clássico dele, né? E eu falei, cara, seja o que Deus quiser. Que claro. Aí eu fiz a entrevista e eu falei pro meu pianista, o Rogério Rochilitz, falei, deixa tudo certo aqui o piano, cara, que vai chegar um momento que vai ter acabado a entrevista já e eu vou me lançar e arriscar essa parada. Aí eu troquei uma ideia com ele, foi legal o papo. Sabe aquela entrevista que um monte de amigo seu músico vai? Não, eu quero ver, eu quero acompanhar. Eu falei, cara, olha a importância disso, cara. Mas eu abri mão de toda essa pompa e lançado da cara de pau máxima. Cheguei ao final da entrevista e falei, porra, eu só era um papo assim, um puta papo. Eu queria não quero perder a oportunidade de te mostrar uma música, eu sou um jovem músico e tal, iniciante. E aí eu comecei a usar acordes de Watermelon Man e a banda veio comigo. Hey, Watermelon Man, hey, Watermelon Man. Aí ele assim do lado e começou a bater palma assim com a gente cantando. A entrevista acabou aí, bicho, lá clássico. em cima, cara. E deu Me tudo lembrava certo, disso, poderia ter dado uma maravilhoso. puta merda. Podia ter dado uma Mas aí que eu acho que a gente tem essa presença de Cara espírito de pau. também e se lançar a cara de pau, Sim. cara. Sair da zona de conforto, se arriscar, né? E você sempre teve uma coisa assim de tocar, né? Assim, eu lembro quando você tocou o joelho do
Ronaldo. Você quase quebrou o joelho do Ronaldo. O cara tinha tocar, acabado... tocar mesmo. O cara tava na entrevista. Como é que foi essa história? O Ronaldo, pô, o cara tinha acabado de operar o joelho mais caro da história do futebol. Caramba, e o Edgar me foi lembro lá e deu um... Cara, que eu foi acho que isso, tem um Edgar? exagero. Tem um exagero? É um exagero para Da manter, produção, pra da produção. manter a anedota e tal. Mas o exagero se justifica porque ele reagiu com o exagero também Sim. para brincar comigo na situação. Então ele estava Eu não me lembro trocando... disso. Era o Era no VMB. VMB? Era o VMB ali, VMB. um pré-VMB, as entrevistas de aquecimento ali e tal. Ele estava do meu lado, assim, tá? E acabou, eu tipo, valeu, Ronaldo, passar assim, valeu, Ronaldo. Fez uma cena toda lá e ficou famoso. Cara, VMB é um capítulo à parte, né? Ah, cara? VMB dá pra fazer mais Sim, 5 As programas. festas eram eram um capítulo à maravilhosas, parte. né? E os eventos em si, né? Sim. Eu apresentei Os uma vez. encontros das bandas. E fiz né? umas entrevistas no final ali de um deles também, que foi bem engraçado. A Mauri Júnior, cara. Você entrevistou a Entrevistei Mauri Júnior, Júnior, cara. Entrevistei a Mauri Júnior e a Sheila Morena. Sensacional, cara. E o mais engraçado foi que alguém falou pra mim, a Mauri Júnior estava perguntando quem você é e tal, que programa você apresenta. Eu não fazia a menor ideia, né? Aí chegou na hora, Massari, querido. Há quanto tempo que eu não te sempre vejo? assisto o lado B. Caraca, Incrível. foda. E tem uma clássica, né? Dessa... Adoro o African Wigs, cara. Não, tem uma clássica que a gente gravando lá do B. E aí, se alguém fosse entrar no estúdio, a galera avisava a gente, não, vai entrar alguém aí e tal. Mas nessa oportunidade ninguém avisou, abre a porta, Big Bob, Roberto Tivita e o Maluf. Ah, Que lembra? isso, mano. Aí, Eu lembro do esse é um Maluf, né? episódio clássico, né? Que ele entrou, Nossa, mano. E aí? tapinha na cara de um por um. Massari, como vai o lado B? Aí, vai bem, pá, não sei o quê. Sensacional. E daí foi a clássica, que ele saiu, cruzou a Astrid, uma pena que a Whitney Houston caiu de 16º para não sei o quê. Sabia tudo, o nome da galera. Perguntava se a galera estava recebendo o salário, tá recebendo direitinho. Tá, O cara já estava antecipando já o problema que ia acontecer 30 anos E depois. o né? Big Bob olhando, que programa é esse? O que está acontecendo aqui? O que é isso aqui, né, cara? E esse foi um episódio clássico também. Pô, você tem fama de colecionador, né? Como é que anda a sua coleção? Aquela época já era gigantesca. Cara, né? Você segue colecionando os vinis? Cara, eu continuo colecionando, mas numa boa, mais tranquilo. Mais comedinho. Não, mas eu lembro que você tinha Tem mandado bastante fazer umas prateleiras para os CDs especiais e tudo. Era só É. a parede inteira, era, né? Você deve ter o quê? Uns Bastante 10 coisa. mil? Não tenho essa contabilidade Não? há muito tempo, cara. Eu nunca quis fazer volume, na verdade. E Mas eu também, fez, eu também né? nunca... Sim, porque são mais de, sei lá, 40 anos ou 50 anos mexendo com isso e tal. Mas eu nunca troquei, por exemplo, minha coleção de vinis para CD, né? Eu não fiz fez essa essa migração, besteira, ainda né? E para mim ela só foi crescendo nesse sentido, né? Cassete, 7 polegadas, LP, enfim. Mas da E aí, com memorabilia o que adven- você tem, assim, quais são as grandes tem bastante grandes coisa, tem peças, bastante assim, que coisa, você né? fala De com disco, carinho? colecionei muito Zappa, obviamente, né? Hoje em dia eu dei uma parada de colecionar Zappa, que tá meio difícil, né? Porque sai muita coisa e, enfim, principalmente depois que Piratas, principalmente né? depois que a Os esposa bootlegs, né? dele morreu e agora todo o espólio foi vendido e tal, então. Mas é muita coisa para colecionar, né? E eu também sempre gostei de ir atrás de muitas coisas diferentes, né? Então eu continuo pegando o vinilzinho aqui e ali, geralmente em show também, mas como já colecionei antes, né, de voltar de viagem com 3 cases de vinil, assim, isso aí diminuiu. Isso né? mudou. Isso mudou um pouquinho. Você chegou a construir na sua casa um estúdio como o Edgar construiu? O Edgar tem um estúdio, cara, Não, eu bonitão fiz- lá, eu fiz- incrível, né? Eu Enorme. fiz o cara uns grava móveis, as eu fiz uns paradas. móveis playground, para seu vinis e tal, fiz uns móveis para vinil e tal, né? E eu tenho um apartamento que é meio escritório e onde está a coleção. Você é um e- precursor do home office. Então, Você já tinha um home pode office crer. antes da Quando eu pandemia. fiz, tinha uma época que eu fazia clássicos de coleções. Que eu ia visitar as coleções das pessoas, Charles Gavin, que legal. de vinil e tal. E aí a gente tentou o Maurício Kubrusli, porque ele tinha uma puta coleção enorme e tal, e rezava a lenda que era um apartamento gigante e tal. Aí a gente tentou, e daí ele me ligou para dizer por que ele não ia fazer a entrevista. Cara. Daí ele falou, não, meu, jornalista não tem que dar entrevista, nada a ver e tal, eu acompanho o seu programa, um dia se quiser vai lá em casa ver os discos, mas não vai rolar. Eu falei, Então, beleza, então fica aí com os discos. aí eu não fazer vou ver entrevista. porra nenhuma na sua casa, foda-se. Mas faz sentido a Não, resposta sim, dele, tudo vai. bem, dá pra entender. Você assim, poderia achei- responder isso numa boa. Claro. Mas a coleção tá lá, claro, a coleção tá lá, eu não me desfiz de nada, não.
E vocês, como é que vocês veem hoje em dia, né? Assim, a MTV, bom, vocês são dois curadores musicais, alguns dos mais importantes ali daquela fase da MTV nos anos 90 e nos anos 2000. E hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente mesmo estava falando disso, quando você ia fazer uma entrevista tinha que pesquisar, era muito difícil as fontes, você tinha que ter as revistas gringas e tudo mais, eu conhecer alguém. Hoje em dia está tudo muito mais fácil e tal. Vocês se aproveitam disso ou isso já virou aquela coisa que é uma avalanche tão grande que você não consegue consumir, não consegue... Cara, acho que a gente, no nosso caso, a gente é tanto tempo que, acho que posso até falar por ele, é tanto tempo que a gente lida com isso, pesquisando, indo atrás desse tipo de informação, que é só um cumulativo de opções e de maneiras de fazer isso. Não né? que agrega, né? Claro, tá mais fácil de você ver, você precisa saber alguma coisa sobre a banda tal, você descobre um pouco mais rápido. Claro que isso facilita, né? Não tem como... Né? Eu também não sou daquele cara que acha, antes que era mais legal e tal. E se os tempos são esses agora, vamos viver assim, né? É tudo muito mais horizontal mesmo e mais espalhado. Você tem cenas autossuficientes que às vezes nem entram no radar das pessoas porque elas estão lá num determinado nicho ali, uma bolha ou o que A for. famosa cauda longa. Exatamente. E isso acho que existe muito ainda nesse universo dos sons e tal. Então, a vantagem é essa, que você tem um acesso imediato a qualquer coisa, né? Sim. Na época que eu fiz o Mondo Massari na MTV, a ideia parecia tão simples, né? Porra, vamos pegar as MTVs do mundo inteiro, pegar uns videoclipes da Rússia, do Japão e botar no ar. Cara, era difícil pra caramba, meu. Era difícil. Era difícil pra caramba, meu. Porque no papel e na conversa é fácil, mas depois pra mandar o Despachar clipe, depois o tinha clipe. que tudo que ia pro ar tinha que ser autorizado por um selo ou pela gravadora. E tem também... Durante muito eu tempo acho que- as gravadoras às vezes, não vamos lançar esse disco aqui, porque eu não vou autorizar o videoclipe, sabe? Tinha um pouco disso não tem também, interesse de né? lançar, Não tem então por que interesse, que eu então vou- não vou autorizar. Agora- Aí a gente passava sem autorização, às vezes, de vez em quando, né? Não sempre, né? Alô, Mas- Lara, alô, Lara. Certa jurídico. contravenção, às vezes. certa contravenção, Sei lá, bem-vinda. o Nine Inch Nails, uma vez, tinha um clipe famoso, né, que foi meio banido da MTV americana, né, Happiness in Slavery, acho. Tem umas cenas meio gráficas e super violentas e tal. A gente passou, no dia que chegou, a gente passou o clipe, cara. Eu falei, chega para o Tite, falei, posso passar? Ele falou, passa, mas não avisa antes, né? Só bota no ar. Bota no ar e pronto. E pronto, né? Então Agora, a gente fazia, às vezes, né, Mas pra essa facilidade expediente, também, né? que eu acho que é complementar, né? Essas possibilidades que você tem de acesso muito mais rápido, facilitado, tudo, eles geraram uma característica nessa geração também de não aprofundamento Cara, das situações, né? Eu gosto de ouvir álbum, eu gosto de ouvir É. o LP, seja ele simples, duplo, triplo, conceitual, mas eu gosto da experiência do longa E a duração. proposta que o artista fez para você ouvir Cara, ali, hoje né? em dia tem muito tem. menos gente que interessada nisso. embarca, né, nesse tipo de trip, né? Porque você ouve uma música ali, se você já não gostou dela, um abraço, né? Às vezes você não ouve nem uma música inteira, né? Uns 20, 30 segundos, não quero mais, né? E eu gosto dessa experiência do álbum ainda. Ainda né? hoje você eu para gosto. Eu Sim. tenho- Bob Marley eu lá, também- vai ouvir um... eu também faço uso, né, dessa rapidez e tal, se eu precisar sacar alguma coisa para ver qual que é mesmo. Mas eu gosto ainda dessa experiência A essência da, tá ali, da né? longa duração Da experiência mesmo. ali vivida. ali. Porque a gente veio dessa cultura também, cara, Sim. de puxar o bolachão para fora e dar uma olhada e ver o encarte, Colocar no colocar prato lá. e tal. É todo um processo, é outra trip, né? É uma Sim. outra coisa, não é a mesma coisa, né? Do que Não, você ouvir ali completamente diferente. no, A no aparelho. A né? escola radiofônica, por exemplo, na 89 que a gente trabalhou, você lembra? Tinha ali a parte das caceteiras, ali embaixo tinham 2 tocadiscos. Cara, era um... E tinha ali nas paredes do estúdio trampo- os cassetes que você Cara, tocava era, as músicas. era um polvo, né, cara? Era um Porque polvo, exatamente. Ele fica de frente para a mesa, botões e chaves. E né? VUs, né, meu? Mecânico, né? VUs analógicos. Depois você tem ali as 2 picapes, depois você tem as caceteiras que disparam os cassetes especiais, né? Especiais eram uns que a cassetes Jornal do Brasil de 30 desenvolveu. segundos, Vinheta, né? né? Vinhetinha Era e como tal. se, guardando as devidas proporções, era um cassete que rodava em 45 É. RPM. Então, cara, você então tem- ele dava mais qualidade, Era porque tudo era uma no fita braço, de uma né? banda menor. Tudo no braço. E era no a braço, mesma no pessoa que braço, fazia tudo, tudo né? no braço, Na cara. FM você operava Cara, a tudo, coisa tudo. mais deliciosa. Legal Legal demais. A coisa mais cara, deliciosa de fazer Gravador isso aí, de rolo, cara. né? Gravador de rolo. Incrível. Ampex. Fita da censura. Fita da censura, rodando numa Que é isso, velocidade fita da censura? quase parada, porque tinha um- gravava 24 horas. Grava 24 horas da programação e fica à disposição da censura. Você
professora Se quiser... você quiser ir lá ouvir, que o cara falou alguma besteira às 5 horas da tarde É tipo lá, a sua câmera de você vigilância vai hoje. lá e Nossa. ouve, né? Nem preciso, né? O celular já é isso, né? Já é. E você é um usuário de rede social, não? Não chegou a essa droga, não? Não, Essa não droga- cheguei, não consumo essa parte aí, não consumo essa parte, não. Passei por cima. Passou por cima. Eu sei bastante a respeito de todas elas, cara. Eu me pesquisei bastante. Você pesquisa, você sempre usa gostei ela para pesquisar. de entendi. Wired, sempre li essas revistas, Sim. tenho um certo fascínio pelas coisas tecnológicas, mas nunca fui sócio de nenhum desses clubes aí, cara. Muito bom. Bom, Nunca deixou seus dados ali. Vocês com certeza mas são meus sócios. dados estão aí, em qualquer lugar. outros né? Sócios honorários da MTV Brasil, com certeza. Eu sei que essa, segundo a sua própria, segundo sua própria afirmação, que jamais você perguntou para o Malcolm McLaren, né? Que disco ele levaria para a ilha? A gente vai É que cometer uma esse pergunta- gafo, que pergunta- assim, qual videoclipe você chamaria, já que a gente está chegando ao final Putz, aqui do chamar nosso programa? videoclipe, cara. Qual videoclipe você chamaria agora? Eu tinha que ter me preparado para isso, cara. Não lembro. Tem que chamar. É agora, imediatamente? É agora, mano. Pô, eu é preciso agora. pensar, cara, porque eu preciso. Né, que programa que nós vamos Você valorizar? não pode aí? seccionar a pergunta? Que programa que nós vamos. Lado B, lado B. Massari, lado A, Edgar. Então, cara, de homenagem ao Tom Verlaine, que a gente conversou Boa. sobre ele recentemente, e Sensacional. Call Mr. Lee, que é um videoclipe muito legal, que passou muito no lado B. E Tom Verlaine, sendo o Tom Verlaine, quando ele veio para cá, pelo menos na primeira vez que ele soube que essa música era muito tocada, ele não tocou no show. Mas a gente tocava direto, cara. Que pra gente conseguir alguns dos videoclipes era uma vitória mesmo, sabe? Quando a gente passou os primeiros Sonic Youth, foi a glória, né? Foi uma coisa, puta, Sonic Youth na MTV. Ou quando a gente botou, sei lá, o Jello Biafra cantando MTV Get Off the Air, né? Com os Dead Kennedys, que é algo que a MTV gringa jamais faria, pelo menos num determinado momento. Então essas eram pequenas conquistas pra gente, cara. Então, Pequenos atos de rebeldia. e era uma missão mesmo, era uma missão. A galera do World Overkill falou pra mim que eu estava numa missão uma vez, e era meio uma missão pra gente, cara. Ir pros festivais e Sim. desde essas coisas que parecem simples, como botar um videoclipe no ar, até fazer uma grande cobertura, Entrevista, era uma cobertura. missão mesmo, cara. A gente levava muito a sério. Maravilhoso. E Television, você? Cara, Television então. Television. Television. Cara, sei lá, né? É uma pergunta. Um clipe difícil, seu, pô. seu. Um clipe seu Mas- do garagem, Não, pô. eu Você fiquei com pensando. Skank. Não, eu fiquei pensando. Você tocou com Grooves in the Heart. Não, eu fiquei pensando, a Astrid deve ter respondido Grooves in the Alguém Heart. deve ter botado Grooves in the Heart. Foi A dos gente não videoclipes- perguntou pra todo mundo. Pô, foi um dos videoclipes mais sensacionais Mas, da ó, casa, um né? videoclipe Porra. que foi uma mudança no paradigma ali da estética videoclíptica e tal, que eu me lembro, foi o do Peter Gabriel, o Sledgehammer, que tinha aquela trabalho com os cereais, Foi revolucionário. Esse foi sementes revolucionário ali. mesmo, como formato, né? Foi super importante. né? Eu acho que esse daí foi Peter Gabriel, Sledgehammer. Sledgehammer e Television. Tom Verlaine, qual a música mesmo? Call Mr. Lee. Call Mr. Lee. E a gente termina assim o nosso Fala VJ. Pô, meu. Porra, cara. Porra, do caralho. Maravilhoso.